Você assiste Bluey, mas está perdendo grandes segredos do desenho. Alguns personagens são mais complexos do que parecem. Eles têm vidas ocultas, empregos misteriosos e segredos que o desenho mal sugere. Assista até o final, porque hoje vamos revelar os personagens misteriosos de Bluey que você nunca percebeu. Vamos começar com a personagem mais misteriosa de Bluey, Chili. Ela é a última que você pensaria ser misteriosa, mas é justamente ela. Chili não parece nada misteriosa, certo? Ela é gentil, engraçada e está sempre presente para Bluey e Bingo. Mas tem algo sobre a vida dela que realmente não sabemos muito, e isso é o trabalho dela. Nos dizem que Chili trabalha na segurança do aeroporto. E sim, no episódio Dormindo Fora, vemos ela de uniforme, mas o estranho é que nunca a vimos trabalhando. Nunca vimos ela sair de casa para um turno, nunca vimos ela trabalhando no aeroporto. E não só isso, nunca vimos ela nem mesmo falar sobre um dia normal de trabalho. Ao contrário do Bundy, sabemos exatamente o que ele faz como arqueólogo. Já vimos seu escritório, ele escavando ossos e até viajando a trabalho. Mas o trabalho da Chili se esconde atrás de uma grande porta misteriosa. Vamos falar sobre a Cherry, uma personagem que apareceu só algumas vezes e parece estar naquela faixa etária de adolescente para jovem adulto ou idade universitária. Ela é intrigante, pois parece ser namorada do Chip, e já vimos dinâmicas interessantes no relacionamento deles. Nós vimos a Cherry pela primeira vez no episódio Trocas, onde ela teve um pequeno desentendimento com o Chip, mas no final do episódio eles parecem ter se reconciliado. Depois ela aparece novamente na placa. Quando temos uma visão ampla do mirante, podemos ver Cherry e Chip juntos. Olhando pelos binóculos, esse pequeno detalhe confirma ainda mais o relacionamento deles. As poucas aparições de Cherry são interessantes, pois ela é uma das raras personagens que representam esse grupo etário em Bluey. Apesar de pouco sabermos sobre ela além das interações com Chip, seus breves momentos mostram um vislumbre das vidas e relações de personagens além das famílias imediatas. Costumamos focar na história do relacionamento dela com Chip e na vida de um jovem adulto. No universo de Bluey, Cherry gera mais perguntas do que respostas. Se você assiste Bluey regularmente, provavelmente já conhece a vida amorosa de Cornelius nas 3 temporadas. Ele namorou várias pessoas antes de finalmente ficar com a mãe do Terrier. E entre as várias garotas com quem saiu, uma de suas ex-namoradas é bastante intrigante e cheia de segredos. Ela é, na verdade, quem vendeu o botão de sim ou não para Bluey no episódio Modo Dança. Ela trabalha em uma loja que vende bolsas e ursinhos de pelúcia no centro da cidade. Ela aparece em algumas outras cenas também, como no episódio Circo, onde está promovendo as eleições locais. Ela também aparece no episódio Promessas, na cena do parquinho, quando o vendedor de planos de internet e energia tenta convencê-la a comprar. Também a vimos com aquele cachorro de óculos escuros fora dos correios no episódio Modo de Dança. Qual é a história dela? Ela aparece frequentemente ao fundo, mas não sabemos nada sobre ela. Tem uma cena no Jogo do Silêncio que é cheia de mistérios quando os healers estão passando. Se dermos um zoom no fundo, vemos Cornélio, e ele está dando dinheiro para um cara sem teto que parece ser um terrier. Quem é esse terrier para quem Cornélio dá dinheiro? Muitos fãs acham que ele pode ser o pai dos terriers, o que seria triste. Se for verdade, ele vive nas ruas e precisa de ajuda. Será que depois de se separar da esposa, ele perdeu tudo e acabou sem teto? E além disso, é o Cornélio quem dá o dinheiro para ele. E no futuro, sabemos que ele acaba namorando a mãe do Terrier. Então, será que esse personagem é mesmo o pai do Terrier? Mas se esse personagem não é o pai deles, então a próxima grande pergunta é: quem realmente é o pai dos 3 irmãos Terrier? Isso ainda é um grande mistério. No episódio O Sinal, percebemos vários personagens novos que nunca tínhamos visto antes, e um deles chamou nossa atenção, e ela é a segunda dama de honra da Frisk no casamento. No casamento, Hadley escolheu seus irmãos Bundy e Stripe como padrinhos, já Frisk escolheu Chili e outra personagem cujo nome nunca soubemos. Há algumas possibilidades de quem ela seja. Frisk e Chili se conhecem desde crianças. Sabemos disso porque apenas amigas muito próximas costumam ser escolhidas como madrinhas, e Frisk é a madrinha da Bluey. Além disso, a presença de Maynard, o vovô vizinho do Morty no casamento, reforça isso e sugere que Frisk e Chili cresceram juntas perto do lago. Se for verdade e Frisk não escolheu Brandy, irmã da Chili, como madrinha, essa personagem misteriosa deve ser muito próxima dela. Será que é uma irmã? Elas não se parecem, mas isso não é realmente um problema. Bluey e Bingo também têm cores totalmente diferentes. Também existe a chance de ela ser a cunhada da Frisk. Certo, vamos falar sobre a mãe da Judo, ou seja, Wendy. Você já notou como ela se destaca dos outros adultos em Bluey? É uma das personagens mais misteriosas do desenho. E é por isso que quase nunca vemos a Wendy conversando ou fazendo qualquer tipo de atividade com os outros pais, como Bandit e Chili.
Ela aparece às vezes, mas geralmente fica quieta. Enquanto os healers correm de um lado para o outro, Wendy costuma ser bem calma e um pouco séria. Ela também não foi vista no casamento do Rad e da Frisk. A gente mal sabe alguma coisa sobre ela. O que ela faz da vida? Onde está o pai da Judo? Nunca vimos ele. Então qual é o segredo da Wendy? Será que ela é uma super espiã em uma missão secreta? Será que ela é uma pessoa super organizada com um passado escondido que a gente não conhece? Ou talvez ela seja só uma adulta muito ocupada que não tem tempo para todas essas brincadeiras malucas? Seu jeito quieto e vida organizada a tornou um mistério fascinante. Se você assiste Bluey com frequência, provavelmente já conhece o Busker, um personagem secundário que às vezes aparece nas ruas mostrando seu talento musical. Mas e se houver um lado oculto desse personagem que a maioria dos espectadores jamais imaginaria? Acontece que o Busker tem outra profissão surpreendente. Ele pode celebrar casamentos. Isso mesmo, como um padre. Essa habilidade foi mostrada no episódio O Sinal, quando ele celebrou o casamento de Frisk e Radley. Não sabemos se ele é um padre que virou Busker ou um Busker que virou padre, mas aparentemente ele é bom nos dois. O desenho não explica por que ele pode realizar casamentos, tornando sua história ainda mais intrigante. Sua vida dupla como artista de rua e padre sugere uma história de fundo intrigante. Que caminho o levou a esses dois papéis aparentemente tão diferentes? O artista de rua realmente é um personagem cheio de perguntas sem resposta. Voltando à dama de honra da Frisk, se você olhar de perto a foto oficial do casamento de Rad e Frisk, vai notar que há dois lados, os curandeiros do lado do tio Radley e os Cocker Spaniels do lado da noiva. Nós podemos ver toda a família da Frisk lá, o pai dela, a mãe dela e o que parecem ser os irmãos dela. Mas também havia alguns personagens misteriosos na festa. Um deles é o irmão da noiva. Nós não sabemos o nome dele ou se ele é mais velho ou mais novo. Mas durante o casamento ele é visto bem próximo da dama de honra, o que nos faz pensar que a dama de honra misteriosa pode na verdade ser a esposa dele. Isso explicaria por que ela é tão diferente do resto da família. Agora, vamos falar sobre o vovô Bob, o pai do Bandi, e avô da Bluey e da Bingo. Mas você já notou que raramente vemos ele? Por muito tempo, a presença do vovô Bob no desenho foi bem limitada. Ele apareceu no episódio Vovós da primeira temporada, onde ele e a vovó Chris aprenderam a dançar floss por chamada de vídeo. Ele sempre faltava às reuniões de família, como o Natal e o aniversário da Bingo, onde a vovó Chris costumava estar. Isso gerou teorias entre fãs, alguns especulando que ele teria falecido ou enfrentava problemas de saúde. A fala da Bingo no episódio 4 dizendo "Boa noite, vovô Bob, onde quer que você esteja", só aumentou as especulações. Boa noite, vovô Bob, onde quer que você esteja. No entanto, o episódio O Sinal finalmente ofereceu uma explicação para sua ausência. Foi revelado que o vovô Bob estava em uma longa viagem, se encontrando na Índia. Isso lançou alguma luz sobre seu passado misterioso, indicando um período de exploração pessoal e autodescoberta. Mas mesmo com essa resposta, ainda restam muitas perguntas. Que tipo de aventuras ele viveu na Índia? O que ele estava procurando? Por que ficou longe por tanto tempo? Vovô Bob certamente tem uma vida secreta que só agora começamos a descobrir. Nunca vimos a mãe do Winton em nenhum episódio, ela é uma personagem oculta em Bluey. Sabemos que os pais do Winton são divorciados, eles não moram mais juntos, então geralmente só vemos o Winton com o pai. Mas tem uma pista interessante sobre ela que nos deixa mais curiosos. Você lembra de ver o carro do pai do Winton em um episódio? Se olhar bem para o vidro traseiro, havia um desenho de 3 personagens, o Winton, o pai dele e mais alguém. Parecia ser a mãe do Winton, mas o desenho dela foi apagado. Isso faz a gente se perguntar sobre tantas coisas. Por que o desenho dela foi apagado? O que ela faz? É um grande mistério, e isso faz da mãe do Winton uma das personagens mais comentadas que a gente nunca conheceu. Então esses foram alguns dos personagens misteriosos em Bluey. Como sempre, até o próximo vídeo.